Enquanto lideranças do Movesp, questões sociais devem ser discutidas e tratadas, e mesmo esclarecidas, entretanto, há uma timidez muito grande quanto a questões que acabam se confundindo com a ideia de política partidária. Aí vemos companheiros validando o armamento e aderindo posicionamentos claramente preconceituosos. O que você orienta àqueles que têm a responsabilidade com a unificação? A minha orientação é que nós mantenhamos a lucidez que sempre norteou o movimento espírita. Não cabe dentro do movimento espírita as discussões de cunho político-partidário, de nenhuma espécie, nem a predileção pelo lado A e nem pelo lado B, porque o espiritismo ele não está alinhado com as políticas consideradas como sendo políticas da esquerda e nem com as políticas daquilo que é considerado como direita. Porque o espiritismo não é esquerda e também não é direita, o espiritismo é de cima. Eu sei certamente que os companheiros que são alinhados com as políticas da esquerda devem dizer que a ideia da divisão de rendas, da igualdade social, da busca de que nós tenhamos uma sociedade mais justa, faz parte dos conceitos intrínsecos do movimento espírita, até porque essa é uma das características do mundo de regeneração. O acendrado senso de justiça é uma das 7 características apresentadas no item 17 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo o perfil do mundo de regeneração. Acontece que quando a gente trabalha esses conceitos, que são tipicamente conceitos de esquerda, vem junto com eles uma canga de uma série de outros princípios que não pertencem à ideia da divisão de rendas e que estão hoje agregados aos princípios que são apresentados por aqueles que defendem o pensamento da esquerda. E aqui eu cito: junto com o pensamento da divisão de rendas e da igualdade social que são justos, vem outros pensamentos que não são intrinsecamente da pauta econômica, mas que se agregaram ao longo do tempo a esses conceitos, como, por exemplo, a ideia do aborto, os problemas da revisão dos valores de família. E nós temos uma sociedade formada, a sociedade brasileira, formada por muitos princípios que tem muita dificuldade de absorver determinadas ideias e acaba rejeitando tudo na base. Então, ao invés de entender que são pautas distintas, abraça tudo como sendo uma pauta só. E do outro lado, você tem a pauta da direita, porque ao mesmo tempo que o espiritismo nunca vai sair às ruas para defender o aborto, que é uma pauta tipicamente levantada pelos grupos de esquerda, ele nunca vai sair à rua para defender a pena de morte, porque ele também não é assim. O espiritismo é a favor sempre da vida, e a vida no seu sentido mais pleno. Por isso, quando a gente trata as questões referentes aos aspectos políticos dentro do movimento espírita, nós somos plenamente livres para trabalhar a questão política, mas a política partidária, que elege determinadas pessoas para serem criticadas e outras para serem elogiadas, nós saímos da trilha que nós deveríamos seguir. Não cabe ao movimento espírita a crítica às suas autoridades, de maneira que a gente constitua o movimento espírita como um movimento de militância. É por isso que existem tantas resistências nesse sentido. O objetivo nosso, dentro da leitura que o espiritismo nos oferece, de como tratar as questões que dizem respeito à política, devem seguir a orientação da época em que o cristianismo nasceu. Na época que o cristianismo era nascente, o Império Romano nunca foi doce com os seus integrantes. Pergunte àqueles que viviam em Jerusalém se os Césares eram misericordiosos ou não. Se o Império Romano tratava as pessoas com dignidade ou se havia escravização, tortura, violência e crueldade por parte dos seus imperadores e do poder romano que estava na Palestina. Mas isso não impediu que os povos que vivessem na Palestina, sob o manto e o guante do Império Romano, tivessem a possibilidade de exercer o amor ao próximo através das questões que dizem respeito à vivência do cristianismo. Então,
Nós não dependemos dos nossos governantes para exercer o bem. Nós não precisamos de uma elite política alinhada com o propósito superior para que nós possamos realizar o bem. O bem é uma característica individual que nós temos. Então, todas as vezes que dentro da doutrina espírita nós vestimos a capa da doutrina para trabalharmos em cima de conceitos político-partidários, nós estamos enveredando por um caminho tortuoso. Não seria esse o nosso objetivo. Nós não temos nenhuma outra liderança que não seja Jesus. Nenhuma outra liderança nos interessa. Nenhuma outra liderança quer dizer nada para nós. Nossa única liderança se chama Jesus. Nenhum homem pode se impor para nós como referência de conduta quando nós temos o Cristo como nosso modelo e guia. É isso que diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. Agora, tudo isso que eu estou falando para o trabalhador espírita dentro da casa espírita. O trabalhador espírita fora da casa espírita, ele tem todo o direito de exercer a sua condição de participação política como ele quiser, aonde ele quiser, onde ele bem entender. Porque eu posso ter espíritas que são alinhados com o pensamento de direita e eu posso ter espíritas alinhados com o pensamento de esquerda, é problema deles. Cada um de nós é absolutamente livre, isso tem que ser respeitado nas pessoas. As pessoas têm que ter o direito de serem da corrente ideológica que elas bem quiserem, e não pode existir da parte do movimento espírita patrulhamento ideológico das pessoas. O movimento espírita precisa ser absolutamente neutro nessas questões. Nós não podemos trazer as questões político-partidárias para dentro do movimento espírita, a gente descaracteriza aquilo de mais belo que ele tem. Mas os espíritas lá fora podem ser o que eles bem quiserem, com uma única recomendação: que eles levem o evangelho para a doutrina, que eles levem o espiritismo, que eles levem o evangelho para a política, que eles levem o espiritismo para a política, mas nunca tragam a política para o espiritismo. Leve os conceitos que são políticos para o ambiente político, mas não leve os conceitos políticos para o ambiente espírita. Agora, é sempre conveniente levar os conceitos espíritas para o ambiente político, porque nós somos convocados, como espíritas que somos, a exercer o nosso papel de transformadores na sociedade. Eu, particularmente, vejo com muita tristeza, com muita dor, quando eu verifico companheiros que são espíritas que não trabalham pela harmonia da sociedade, promovendo publicações de raiva, de ódio, de divisão, de agressões. Não interessa de qual partido você seja. Você agrediu, você está errado. Nós não somos convocados para sermos agressores de quem quer que seja. Não cabe ao espírita entrar na rede social para promover a agressão das pessoas que às vezes ele nem conhece pessoalmente. Então, qualquer pessoa que nós temos para conviver, na condição de governante ou não merece a agressão nossa, porque esse não é o nosso papel. Nós estamos chamados para sermos efetivamente harmonizadores da sociedade. Quando eu entro para agredir, eu já estou incorrendo em erro. Eu recomendo a leitura do capítulo 23 do livro Contos desta e Doutra Vida, chamada Eles Viverão, aonde Irmão X trata especificamente de uma história aonde houve a agressão e a desencarnação, o sacrifício, o martírio de Tiago. E Pedro está profundamente revoltado com a perversidade dos homens. E por 4 vezes no texto ele cita personagens pedindo de Jesus, que aparece para ele, numa visão, uma punição para os maus. E a punição que Jesus dá para cada um dos 4 que ele cita é: eles viverão, Pedro. Eles viverão, Pedro. Ou seja, viver é suficiente. E aí, no final, Pedro diz: mas, Senhor, só viver com tudo que eles fizeram. E o Cristo, na mensagem, diz: Pedro, o remorso possui fé o suficiente para amargar uma existência inteira. Então, eles viverão e encontrarão a consequência dos seus atos. Não somos nós os artífices da justiça. Nós não somos esses.
nós estamos convocados para sermos os semeadores da paz. Nosso papel na sociedade é o quê? Divulgar a imortalidade da alma, divulgar a harmonia entre os povos, divulgar a paz entre as pessoas e exercitar o amor. É isso que nós temos que fazer. Juntar as pessoas em torno do bem. Mas quando a gente se utiliza dos recursos nas redes sociais com o rótulo de espírita para dividir, para fragmentar, para colocar uns contra os outros, para agredir pessoas, e não interessa que pessoa seja, nós estamos em erro. Então, para quem me pergunta se é a esquerda ou se é a direita, tanto faz, contanto que você não agrida ninguém. Se você agrediu sendo esquerda, está errado. Se você agrediu sendo direita, está errado. E se foi esquerda e foi direita e trouxe isso para dentro do movimento espírita, está errado ainda mais uma vez, porque nós temos que oferecer aos outros que virão depois de nós água tão limpa como aquelas que os outros nos deram de beber. Nós não podemos contaminar com a política partidária aquilo que acontece dentro do movimento espírita. E quero dizer a vocês que a Igreja Católica está vivendo momentos muito difíceis, exatamente por isso. Ela está correndo o risco de se fragmentar, porque as correntes ideológicas, do ponto de vista político dentro dela, podem levar a uma ruptura da Igreja, porque ela não está conseguindo trabalhar isso, porque ela permitiu que esses pensamentos adentrassem o corpo doutrinário das suas igrejas. Não permitamos que isso aconteça. Quer ser militante? Seja da porta do centro para fora. Levante a bandeira que você quiser. Integre-se, dedique-se, faça o que você quiser. Mas da porta do centro espírita para dentro, não traga as questões políticas, partidárias. Façamos o esforço que a gente puder. E lá fora, multiplicar o amor que a gente conhece e não sermos multiplicadores do ódio, senão a doutrina que a gente conhece será uma doutrina vã.